Olá pessoal, professor João Paulo aqui. Nós vamos fazer uma questão da FCC sobre a relação de sentido entre segmentos do texto. Vejamos o enunciado. A noção de causa no segmento sublinhado que se encontra em. Bom, nós sabemos que para que haja noção de causa, é preciso que ela esteja ligada a uma consequência. Não existe causa sem consequência. Naturalmente, na hora de organizar o texto, nós podemos escrever a consequência antes ou depois da causa, mas do ponto de vista lógico, a causa é anterior à consequência e a consequência é dependente da causa, ou seja, só acontece porque a causa aconteceu antes. Tem essa relação de dependência mesmo. Por exemplo, se eu falo quebrei o braço porque caí, eu tenho uma relação de causa e efeito. Cair é a causa, quebrar o braço é a consequência. Cair acontece antes, quebrar o braço acontece depois, certo? Bom, então vamos analisar aqui essas alternativas. Na letra A nós temos: ele tem grande percepção para o comportamento social e suas mudanças. Aqui, gente, nós não temos relação de causa e efeito, esse trecho sublinhado não indica causa de nada. Ele está apenas complementando o substantivo abstrato percepção, né, te mostrando aqui qual é o tipo de percepção que existe. Na letra B, há uma mescla de artigo e crônica nos seus textos, como se você estivesse interessado nas ideias. Aqui, ó, nós temos como se introduzindo uma comparação hipotética. Por exemplo, quando eu falo assim, ele corre como se fosse tirar o pai da forca. Né? Eu tenho a ideia de uma comparação hipotética e é uma mistura do como e do se. Ele corre como correria se fosse tirar o pai da forca. Para entender melhor esta alternativa, nós precisamos ler um pouquinho mais do que estava lá no texto. Veja bem, há uma mescla de artigo e crônica nos seus textos, como se você estivesse interessado nas ideias, na reflexão sobre o comportamento humano, e ao mesmo tempo desconfiasse profundamente de generalizações e filosofias. Isso aqui, na verdade, é uma entrevista que foi feita com Luiz Fernando Veríssimo. E aqui, ó, o entrevistador diz que há uma mescla de artigo, ou seja, uma visão mais científica, e crônica, uma visão mais livre, nos textos do Luiz Fernando Veríssimo. Como existiria se ele estivesse interessado ao mesmo tempo nas reflexões próprias da crônica e na cientificidade própria do artigo, por exemplo. Então, não é uma relação de causa e efeito. Aqui nós temos essa comparação hipotética. Por isso, nem A nem B podem ser nossa resposta. Vamos ver a letra C. E tentar pensar bem, mas nunca esquecer que nada vai ficar gravado em pedra. Aqui nós temos uma noção de oposição, uma conjunção adversativa. Não é uma relação de causa e efeito. Na letra D, a crônica pegou no Brasil pelo acidente de aparecer em bons cronistas. Aqui nós temos a preposição por, contraída com o artigo, e a noção é de causa. Por que, que a crônica pegou no Brasil? Por causa do acidente de aparecerem bons cronistas. Então, apareceram bons cronistas antes de a crônica pegar no Brasil e a crônica só pegou porque eles apareceram. Então, tem a relação de anterioridade aqui, do aparecimento dos bons cronistas, e o efeito, a relação de dependência, a crônica só pegou por causa do aparecimento dos bons cronistas. Então, esta é a nossa resposta. Já aqui na letra E, nós não temos uma relação específica de sentido assim. É ser mais pessoal, mais coloquial, depende do estilo de cada um. Na verdade, o que nós temos aqui é apenas o sujeito ligado ao predicado. Esse sujeito é oracional. É como se tivéssemos aqui isso depende do estilo de cada um. Há até controvérsias, nós não vamos abordar agora, mas há até controvérsias sobre a possibilidade de aplicação desta vírgula, porque ela separa o sujeito do predicado. Mas isso é assunto para outro vídeo. Então, gente, a resposta dessa questão é letra D. Um abraço e até a próxima.